A minha história com meu marido Lupino. Eles estão por toda parte. Sou Alice, vivo no Piauí. Sou nascida em família simples, morava com meus pais e 12 irmãos. Sou a terceira filha deles. Morávamos em uma fazenda na qual meus pais e irmãos mais velhos trabalhavam e o dono da fazenda permitia morávamos naquela casa. A casa que morávamos tinha 2 quartos, onde um era dos meus pais e outro era das minhas irmãs. Eu dormia na sala com meus irmãos homens. O fazendeiro era viúvo, sem filhos. Um homem que gerenciava a fazenda com mãos de ferro. Toda vez que íamos à igreja da fazenda, todos os colonos estavam junto, assim como o fazendeiro. Fui a primeira filha dos meus pais a frequentar a escola da cidade. Para isso, um caminhão me levava todos os dias de manhã e voltava pelo horário do almoço. O fazendeiro incentiva meus estudos, o que achei estranho, mas apoiei. Cursei supletivo e me formei em pouco tempo. Havia uma igreja na fazenda a qual frequentávamos aos domingos pela manhã, quando o vigário vinha da cidade fazer missa aos colonos. E encontrávamos todos os colonos na missa. E, com o passar dos dias, o fazendeiro passou a frequentar também a missas, o que não chamou a atenção de ninguém. Como haviam muitas crianças na fazenda, o fazendeiro ergueu um pequeno galpão com um banheiro, colocou mesas e cadeiras e uma lousa. Me convidou a dar aulas às crianças da colônia e aceitei de imediato. E assim foi feito. Todos os dias pela manhã, as crianças de todas as idades tinham aulas de alfabetização. De início era um trabalho voluntário, o que mudou depois de 2 meses, recebendo um salário mínimo pelas aulas. Metade do meu salário dava à minha mãe para ajudar em casa e a outra metade eu comprava farinha e fermento, já que ovos e leite tinham na fazenda. Diariamente recebia meus alunos com um pão fresquinho feito por minha mãe e por mim. Mas algumas semanas se passaram, o fazendeiro começou a ir na escolinha da fazenda com certa regularidade. A princípio ganhamos mais mesas e cadeiras, já que alguns alunos ainda fiavam em pé durante as aulas. Depois ganhamos um bebedouro, vasos, ventiladores, e lanches variados, o que as crianças comiam e sobravam, para levar aos seus pais. Estava muito feliz. Até que cheguei em casa depois da aula e encontrei meu pai conversando com o fazendeiro. Entrei em casa e fui ajudar minha mãe com o almoço. Na hora do almoço, meu pai falou à mesa que o fazendeiro sugeriu casamento a mim. Aquilo me pegou de surpresa. Ele era jovem ainda, apesar dos seus 40 anos. Eu tinha 16, mas era comum casamento de meninas nessa idade. Ele era um homem bom para mim, mas um carrasco com os funcionários. Meu pai ia dar a resposta para ele no dia seguinte. Dormi pedindo a Deus ajuda na melhor decisão. No dia seguinte acordei decidida a aceitar o casamento. Falei para meu pai, que ficou de comentar com o fazendeiro. O casamento seria para dali a 1 mês, o que passou rápido. Nos casamos, fui morar na sede da fazenda e me organizei para seguir minha rotina de aulas, o que foi incentivado pelo meu esposo. Os anos se passaram e Deus não me concedeu filhos. Segui com as aulas que a cada dia enchiam mais e mais com filhos de colonos de outra fazenda. 2 de minhas irmãs se casaram com colonos e já tinha sobrinhos, mas não tive filhos. Meu esposo comprou a fazenda vizinha e a vida estava prosperando. A casa dos meus pais foi reformada, trazendo algum conforto para eles. Um dia, um homem armado entrou na nossa casa de madrugada e atirou no meu esposo a queima-roupa, que morreu na hora. Como estava escuro, só vi o vulto do homem saindo do quarto. A cama se encheu de sangue, inclusive minha camisola. Chamei polícia, prestei depoimento e fui liberada. Curti meu luto por 3 meses e decidi mudar minha vida. Meu pai e irmão mais velho, Jorge, eram ótimos com negócios, apesar de analfabetos. Eram ótimos com números e leitura de pessoas e negócios. Jorge e meu pai cuidavam muito bem das fazendas, e acabou que não tive tanta coisa para fazer, além das aulas. Falei com o vigário e montamos uma equipe que arrecadaríamos alimentos e entregaríamos a moradores de rua.
Construí um galpão apropriado na igreja e assim fizemos. Pelo menos uma vez na semana fazíamos refeição e levávamos a moradores de rua, aliviando a fome dos pouco favorecidos. Não abandonei as aulas, amava demais minhas crianças e jamais as abandonaria. Conciliava as aulas que eram de manhã e a entrega das marmitinhas que aconteciam 1 ou 2 dias na semana. Um dia entrou um rapazinho na escolinha e notei que tinha algo diferente nele. Magro, corpo definido mesmo para uma criança de 12 anos, ele era forte além do normal, além de ter pelos em todo o corpo, inclusive nos ombros, bigode e barba ralinhos. Chamavam ele de Lobinho, o que incomodava demais a ele. Notei que ele faltava muito na escola, semana inteira, e achei que estava faltando porque as crianças pegavam no pé dele. Perguntei onde ele morava e segui até sua casa para conversar com seus pais. Cheguei à casa onde Zosiel vivia com sua família e vi um colono novo de costas, capinando o terreno à frente da casa, e chamei. Ó de casa! Ele se virou e gelei minha barriga ao ver um homem alto, de calça jeans suja e sem camisa, mostrando a barriguinha em forma, e muito peluda. Tinha cabelos negros e cheios, olhos cor de mel, pele bronzeada, mãos grosseiras e fortes que me cumprimentaram num aperto dolorido. Ai! Eu disse sem pensar devido ao aperto do cumprimento. Me desculpe, Dona Alice, sou Roniel, pai do Zosiel. Só Alice, por favor. Você tem 1 minuto? Quero falar sobre Zosiel. Claro, o que houve? Disse ele colocando a enxada encostada na parede. Tenho sentido falta do Zosiel nas aulas. Achei que ele se afastou porque as crianças estão o chamando de Lobinho e vi que tem incomodado a ele. O pai dele sorriu mostrando uma fileira de dentes alinhados. Ele não tem problema com isso. A mãe dele morreu no parto dos irmãos gêmeos mais novos e ele me ajuda muito em casa. Dito isso, saiu de dentro da casa uma menina enxugando as mãos em um pano de prato. Ela estava vestida com saia curta, muito perfumada e saquei na hora que estava paquerando Roniel. Ela tinha sido minha aluna até ano passado, então sabia que ela tinha apenas 16 anos. Professora Alice, disse ela surpresa com minha presença ali. Estou ajudando Roniel. Não queria atrapalhar, só vim perguntar do Zosiel. Oi, tia. Disse Zosiel pulando de cima da mangueira e caindo ao chão. Menino, tome cuidado. Disse minha ex-aluna, já se sentindo a dona da casa. Senti sua falta na aula, mocinho. Fiquei alguns dias em casa ajudando meu pai com meus irmãos. Amanhã eu vou, tia. Pode ter certeza. Que idade seus irmãos têm? 4 anos. Se o seu pai permitir, leve-os consigo. Damos aula para eles junto. Claro que pode. Os levo pessoalmente. Te espero amanhã então. Obrigada, Sr. Roniel. Só Roniel, por favor. Eu sorri e me retirei. Roniel fixou o olhar em mim o tempo todo, me observando a cada detalhe. O que deixou a menina desconfortável e acabou indo embora. Que homem lindo! Mesmo com o suor de um dia todo trabalhando, estava com um cheiro incrível. Procurei afastar esses pensamentos e segui rumo à sede da fazenda. No dia seguinte cedo, conheci os lindos irmãos de Zosiel, chamados Ariel e Muriel. O pai cumpriu sua palavra e os trouxe logo cedo. Ao final da aula, Roniel veio buscar os filhos. Isso se repetiu nos dias seguintes. Segui com o projeto de fazer e levar refeições aos moradores de rua. Íamos em algumas pessoas distribuir as marmitinhas. Nunca fui sozinha. Nunca me esqueço dos olhares de gratidão da maioria dos moradores de rua quando recebiam as marmitinhas descartáveis cheias de uma deliciosa e nutritiva comida caseira, feito com todo amor e carinho. Tudo corria muito normalmente até que um dia com a rotina, até aquele momento. Foi então que tudo começou. Começamos a notas que os moradores de rua estavam desaparecendo, misteriosamente, e a polícia foi chamada.
Mas como não sabíamos seus nomes, apenas rostos e apelidos, ficava difícil para a polícia procurarem por eles. A população de ruas ficava menor a cada dia. Mas não desistimos de nosso projeto. E, entregando marmitinha para os moradores debaixo do viaduto, um homem me chamou a atenção. Estava como todos os outros, roupas velhas e sujas, cabelos longos, sem banho ou qualquer cuidado de higiene, porém os olhos estavam amarelos e brilhando no escuro. Se não bastasse, parecia eu o homem cheirava o ar. Cheguei a pensar que este estava cego, e por isso usava o olfato. Mas vi que o homem fixou o olhar no meu, pegou a marmitinha que lhe estendia sem olhar para o produto. Seu cheiro é bom, disse o rapaz com uma voz bem grossa. Sorri e me virei para entregar mais algumas marmitinhas, o que fiz sob o olhar penetrante do homem. Segui até o outro lado da rua distribuindo mais algumas marmitinhas e me virei para seguir até o carro, quando vi, centímetros de mim um homem, ainda me olhando e farejando, como um animal. A moça é solteira. Isso não foi uma pergunta, ele afirmou. Como ele sabia? Não, sou casada. Como chama seu marido? Tive segundos para pensar em um nome, quando me surgiu na mente. Roniel. Você é casada com um lupino? Não respondi, me desviei e segui para meu carro, junto com os outros que entregavam marmitinhas comigo. Entramos no carro e segui até a igreja onde os outros pegariam seus carros e seguiriam para suas casas. Assim que fechamos tudo, nos despedimos e segui de carro sozinha até a fazenda. Fazia aquele caminho muitas vezes. Até os buracos da estrada de terra já conhecia. Eram apenas 4 quilômetros até a porteira da fazenda. Na segunda curva comecei a ouvir trotar de cavalos se aproximando do carro. Olhando pelo retrovisor, não via nada. O trotar de cavalos naquela hora do dia significava que um dos capatazes poderia estar em perseguição ou mesmo que fossem bandidos na estrada, tentando me atacar. Acelerei o carro, levantando uma cortina de poeira na estrada de terra, dificultando ainda mais a visão de retrovisor. Os barulhos foram se aproximando até que vi uma figura negra correndo ao lado do carro, estilo um cachorro, porém bem maior. O que me deixou assustada foi que estava na mesma velocidade que o carro. Aumentei a velocidade e vi que o animal acompanhava. Foi quando este sumiu pelo mato da lateral da estrada. Suspirei fundo aliviada, quando na curva vi o animal no meio da estrada. Desviei o carro, fazendo com que batesse num tronco que demarcava o início da fazenda vizinha. O motor do carro desligou. O animal negro ficou de pé e foi se aproximando do carro, liguei novamente o motor e acendeu os faróis, mostrando detalhes da criatura. De pé tinha mais que 2 metros de altura. Corpo de homem musculoso e muito peludo, cabeça maior que o corpo e em forma de cachorro, com dentes maiores que a boca, olhos vermelhos brilhando. Em poucos passos ele alcançou o carro e teria me atacado se não fosse mais um cachorro grande ter chegado até essa fera. Esse cachorro negro que chegou era enorme, não maior que o primeiro, mas era grande também. Maior que um cachorro. Em um pulo grudou no pescoço da primeira fera de olhos vermelhos. E ali se estabeleceu uma pequena briga de feras. Aproveitei e engatei a ré, saindo daquele local. Chegando na fazenda, corri para dentro fechando todas as janelas e portas. Corri para meu quarto e igualmente me tranquei. Fiquei aguardando qualquer barulho vindo de fora. Horas se passaram e nenhum barulho. Foi quando percebi que o galo estava cantando. Estava amanhecendo. Aos poucos os raios de sol foram brilhando no céu e ouvi movimentos de pessoas do lado de fora, só assim abri as janelas. Antes de seguir até a escola, segui para a estrada, onde tinha acontecido tudo aquilo ontem e vi marcas de briga no chão de terra. Eram 2 patas grandes, diferentes entre si. Uma parecia um pé humano com tamanho de numeração 46 e o outro seria a pata de uma onça. Não foi onça que vi. Na verdade eu não saberia dizer ao certo o que vi. Mas onça não era. Conhecia onças.
Nasci e cresci na fazenda, já estava acostumada com animais. Mas aquilo era novo para mim. Segui para a escola e o dia segui com minha rotina normal. Notei que Zosiel e seus irmãos não estavam na aula. Ao cair a noite, não participei da entrega de marmitinha. Fiquei em casa com tudo trancada. Eilas fiquei algum tempo sem sair de casa à noite. Mas nada de anormal apareceu. E tudo voltou ao normal. Só Zosiel e seus irmãos que não apareciam na escola. Ao terceiro dia de falta, segui para a casa do Zosiel e seus irmãos ver o que estava impedindo eles de irem à escola. Quando cheguei na frente da pequena e modesta casa onde Roniel vivia com seus filhos, encontrei Muriel varrendo as folhas na frente da casa. Boa tarde, sumidinho, como vocês estão? Professora, boa tarde. Meu pai está lá dentro. Pode entrar. Entrei na casa e notei a impecável limpeza da pequena casa de colônia. Na cozinha e sala não havia ninguém. Mas Muriel disse que Roniel estaria lá dentro. Foi quando chamei. Roniel. Aqui. Segui a voz e me deparei com aquele belo homem, deitado numa cama de roupas limpíssimas. Ele estava com algumas escoriações pelo corpo, quase já curadas. O que aconteceu? Por que não me chamou? Está tudo bem agora, meus irmãos estão chegando esta tarde para me ajudar. Vou fazer comida para você, assim consigo te ajudar, vou me sentir melhor. Aceito. Obrigada. Amassou muito seu carro? Como sabe? As notícias correm. Ele sorriu. Vou para a cozinha. Em 1 hora já estava pronta uma refeição completa. Todos sentados à mesa, jantamos e eu arrumei a cozinha. Estava indo embora quando me lembrei que estava noite já, e lembrei do ataque que havia acontecido. Empalideci e parei na frente da porta da sala, não fui para frente, não voltei para trás. O que houve? Nada, me deu um mal-estar. Dorme aqui essa noite. Sorri, porque já ia pedir para dormir lá mesmo. E aceitei. Tá bem. Vou dormir na sala. Não, dorme no quarto que eu saio. Jamais aceitaria isso, você está doente. Eu fico na sala. Fique no quarto, Alice, não me importo de dormir na sala. Deixe eu esticar uma coberta no chão que eu durmo no quarto, mas você dorme na cama. Alice, suspirou profundamente Roniel. Roniel, disse isso, sorrindo e provocando ele. Foi o que fiz, preparei uma coberta e Muriel me deu um travesseiro e me deitei no chão mesmo. Estava tão cansada que nem sentiria onde ia dormir. Horas depois ouvi barulhos do lado de fora da casa, como se rodeasse a casa sem parar. Foi então que vi que estava na cama, nos braços de Roniel. Este estava acordado, acompanhando o movimento lá fora. Fingi que estava dormindo e curti ao máximo o abraço, em silêncio. Foi quando algo bateu com força na porta da sala, e me assustei, agarrando Roniel e escondendo meu rosto no peito dele. Roniel me viu acordada e me fez sinal de silêncio. Com o rosto enfiado no peito de Roniel, senti ainda mais forte seu cheiro. Por mais que tinha algo lá fora, eu me sentia protegida lá dentro, nos braços de Roniel. Foi quando ouvimos mais alguns animais rodeando a casa de Roniel. Eram mais criaturas e ouvia-se uma briga. Gritos, rosnados, latidos e muito barulho de patas correndo. Foi quando olhei para Roniel e seus olhos estavam amarelos brilhantes. Me calei. Longos minutos se passaram até que tudo silenciou. Adormeci nos braços de Roniel. Logo pela manhã, acordei e estava sozinha na cama. Levantei e segui até a cozinha, onde encontrei a mesa pequena cheia de pessoas conversando alegremente. Tia Alice, esses são meus tios Jadiel, Taciel e Jamiel. Eles vieram passar alguns dias conosco.
Muito prazer, disse educadamente, já saindo para minha casa, quando o braço me segurou. Aonde vai? Era Roniel. Vou para casa me arrumar para dar aula. Hoje é sábado, não tem aula. Comentário dele causou descontração por alguns segundos. Alice, seu nome? Muito prazer. Disse Taciel. Um belo moreno de pele branca, olhos verdes, corpo musculoso, mais baixo um pouco que Roniel. Você é solteira? Sou viúva. Respondi, notando que Roniel havia virado de costas, organizando algo aleatoriamente. Assim não vi a reação dele. Então não tem ninguém à espera em casa. Pode ficar aqui. Vamos fazer melhor, vamos todos para a sede da fazenda. Assim ficariam mais confortável. Tô dentro. Disse Jadiel. Vamos atrapalhar a Alice se formos. Imagina, vão me fazer companhia. Tem certeza? Disse Jamiel. Sim, vamos agora, assim já organizamos nosso sábado. E assim seguimos todos para a sede da fazenda, a uns 600 metros dali. Caminhando notei conversa animada entre os irmãos de Roniel e as crianças. Deixe-eles seguirem à frente e fui indo mais atrás. Foi que percebi que os machucados de Roniel haviam se curado por inteiro. Observei também ele pensativo, calado. Chegando à sede, todos se acomodaram e servi um almoço feito por mim. À tarde, a notícia da visita dos irmãos de Roniel correram à fazenda e a frente da sede da fazenda estava cheia. Meus irmãos e pais vieram e foi bem animada nossa tarde. As conversas fluíam animadas. Foi quando minha mãe me chamou de canto e perguntou: Alicinha, você está se relacionamento com esse moço Roniel? Minha barriga gelou pela pergunta. Confesso que não esperava por esse questionamento, ainda mais vindo da minha mãe, que sempre é fia e muito discreta. Não, mãe, ele tem namorada. Não estou vendo nada disso. Só vejo ele te olhando, o tempo todo inclusive. Ele é um grande amigo, só isso. Filha, ele tem sentimentos por você. Está na hora de tirar o luto. Como sabe, ou ele tem sentimentos por mim? Ele estava com a Larissa. Alice, eu te conheço, filha. Veja onde está Larissa agora. Olhei ao redor e a vi ao lado de Jadiel, conversando animadamente. E mais à frente a um canto estava Roniel, me observando. Minha mãe estava certa? Esse lindo homem queria ter algo comigo? Meus pais se despediram e Zosiel pediu para acender uma fogueira na frente da sede da fazenda. Permiti e uma fogueira foi acesa em minutos. Sentamos ao redor, tomamos leite quente e conversamos muito. Às 8 horas da noite, as crianças entraram para dormir. Comecei a ouvir gemidos vindo embaixo de minha janela, abri devagar e vi serem Larissa e Jadiel em momento íntimo, em pé, embaixo da minha janela. Meu corpo se acendeu. Mas fechei a janela com cuidado e dei um passo para trás, quando esbarrei com alguém. Ao me virar, notei que era Roniel. Alice, sussurrou ele. Aquele homem lindo, um deus grego, parado ali na minha frente, falando meu nome, não aguentei segurar meus desejos mais obscuros e dei um passo em direção a ele. Não tinha um homem na cama há alguns longos meses. Ele só havia tido um homem na vida, meu ex-marido. Roniel me fitou nos olhos e colocou delicadamente a mão no meu rosto, deslizando para a nuca, me puxando delicadamente para sua boca faminta de um beijo. E foi minha perdição. Toda a força que usei até aquele momento para evitar relacionamentos amorosos terminou. Fui beijada no pescoço, descendo até dentro do sutiã, e uma mão invadiu minha lingerie. Fiquei extasiada. Não tinha muita experiência com um homem, fechei meus olhos e curti a cada momento. Me soltei, me permiti e quando vi estava de joelhos em frente ao Roniel, com seu membro em minha boca e vendo no rosto dele o prazer que ele estava sentindo. Algum tempo depois ele me ergueu, me despiu e me colocou sobre ele,
e fui tentando colocar todo dentro de mim. Tentei algumas vezes, e a cada estocada, entrava mais um pedaço. Estava gritando, mas fui abafada por um beijo longo. Lágrimas de prazer e dor escorriam pelos meus olhos. Naquele dia não consegui colocar todo ele para dentro, mas Roniel, muito paciencioso, disse ao meu ouvido: "Vamos tentando mais algumas vezes, até conseguirmos." Oh, ele queria mais vezes comigo. Dormimos juntos na minha cama. Quando acordei, minha cama estava com sangue. Achei que ele tinha se machucado. "Você está bem?" "Eu sim, mas você rompeu seu ímã." "Mas fui casada já." "Sim, não havia rompido." Realmente eu estava dolorida. E Roniel não pediu mais uma sessão de prazer. Fizemos nossa higiene e nos dirigimos até a cozinha, onde estavam as crianças, que vendo-nos dois juntos brincaram. Silêncio, disse Roniel, brincando com as crianças. Foi quando Taciel e Jamiel entraram pela porta e trocaram olhares com Roniel. Em poucos minutos estavam todos reunidos dentro do quarto no qual dormiu as crianças. Organizei a cozinha, com a ajuda de Larissa, e segui até o meu quarto para organizar. Foi quando ouvi pela porta do quarto. "Ela já sabe." "Não," reconheci a voz do Roniel. "Quando vai contar a ela?" "E mais ainda, Roniel, ela corre perigo." O rapaz cismou com ela. "Eu sei disso. Falarei com ela agora. Ela está ouvindo a nossa conversa." "Abra a porta, Jamiel." A porta se abriu e o rosto dos 4 homens apareceu do outro lado, com feições preocupadas. Os rapazes me deixaram com Roniel, e fecharam a porta. "Alice, precisamos conversar." Roniel me fez sentar e continuou: "Quero que mantenha a cabeça aberta, promete?" Confirmei com a cabeça. E ele continuou: "Alice, nasci com o gene lupino ativo. Meus irmãos e eu somos lupinos de sina. Não escolhi essa vida, mas respeito muito o dom que Deus me deu. Afinal, é por esse dom que consigo defender a minha mulher amada." Ouvi calada a cada palavra. E esperei ele concluir. "Aquilo que você viu na estrada te atacando eram canis do inferno. Ele come tudo que se mexe. Se não tivesse te acompanhando, você seria atacada naquele dia. O que é você?" "Um lobo." "Você mata pessoas só para defender alguém. Não começos carne humana." Fiquei em silêncio alguns minutos, digerindo cada palavra que ele havia me dito. 5 minutos se passaram e comecei a notar a ansiedade dele. "Diga alguma coisa, Alice." "Quer dizer que você não vai me comer?" "Não, Alice." "Ah, que pena." Comecei a rir, porque estava me referindo a outro tipo de comer. "Se quiser, só dessa forma, como todos os dias." Ele me fez olhar nos olhos dele e disse: "Você me aceita?" "Já aceitei, só não encaixou tudo ainda." Ele me abraçou com força. "Oh, Alice, só você faz piadas com coisas sérias assim." "Aquilo vai voltar?" "Sim, gostou de você. Te seguiu até aqui." Foi quando alguém chegou gritando porta adentro, chamando por Alice. Todos foram ter com aquele senhor simples, de chapéu nas mãos, correndo para trazer um recado. "Menina Alice, seu pai está ferido." Todos nos dirigimos até a casa dos meus pais, deixando Taciel e Jamiel cuidando da sede da fazenda. Ao chegar na casa de meu pai, encontramos ele deitado na cama desacordado. Tinha uma faixa protegendo o ombro de onde saía um pouco de sangue que acabou sujando um pouco a faixa. Minha mãe estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, com um terço na mão, orando para que meu pai melhorasse. Não viu minha presença até que toquei-lhe o ombro. Meus irmãos e irmãs estavam do lado de fora da casa e fui ter com eles. E confesso que o que ouvi deles foi estarrecedor. Meu irmão mais velho,
depois de estar comigo na sede, seguiu para a casa dos nossos pais para jantarem juntos, assim poderiam conversar sobre detalhes da administração das fazendas. Quando já estavam na sala assistindo o jogo de futebol pela televisão, e as mulheres e crianças na cozinha comendo a ambrosia que minha mãe fazia com capricho, foi então que barulhos começaram a ser ouvidos vindo de cima do telhado. Algo estava caminhando sobre as telhas e aos poucos estavam retirando telhas em cima do quarto do meu pai. Da sala, meu pai e meu irmão ouviu nitidamente uma telha caindo ao chão, e meu irmão pegou a espingarda e meu pai mantinha ao lado do corredor e se dirigiu com ela em punho até o quarto dos meus pais. Chegando ao quarto, vi uma mão peluda abrindo um buraco no telhado. Quando a luz foi acesa pelo meu irmão, aquilo colocou a cabeça dentro da casa e olhou para meu irmão. Meu irmão descreveu um lobisomem de olhos vermelhos, igual ao que me atacou naquele dia. Meu irmão disse que desferiu 3 tiros naquela coisa, o que fez com que o bicho gritasse. Ouvindo o tiro, meu pai entrou em alerta e veio correndo, chegou a tempo de ouvir aquilo gritando e sacou a arma que andava com ele. O animal correu para o quintal, na tentativa de fugir. Isso foi o que meu pai e irmão pensaram. Então, munidos de uma espingarda e uma pistola, adentraram o quinto escuro, seguindo atrás do que parecia um lobisomem fazenda adentro e no escuro. Chegando até uma mangueira enorme, meu pai ao passar embaixo foi puxado por uma mão peluda e ferido no peito, sendo em seguida arremessado metros adiante, caindo desacordado. Outros colonos vieram com suas armas e punho desferindo vários tiros rumo à fera que ainda estava em cima da árvore. Alguns colonos foram socorrer meu pai e outros atacavam a fera, seja lá o que for aquilo que estava em cima da árvore. Por final a fera saiu correndo em 4 patas de forma tão rápida que em poucos segundos chegou na mata que circundava a fazenda. Meu pai foi socorrido e o médico chamado. E só depois que amanheceu me procuraram. Olhei para Roniel que estava ao meu lado em silêncio durante todo o relato do meu irmão. Ele então se pronunciou. Tem alguma criança pequena que não tenha sido batizada? Vou procurar saber. Tem condições de estarmos todos juntos por algumas noites, na sede da fazenda? Mas o que está acontecendo? Isso foi um canis, um lobisomem. E como lidamos com isso? Pegue sua família e siga até a fazenda, junto de seus pais, filhos e irmãos. Cuidamos desse ai. Já estamos acostumados. Alice, venha conosco. Se ela for, o lobisomem vai junto. Vamos ficar aqui e, meus irmãos e eu daremos conta dessa besta. Alice, certeza? Suspirei fundo e respondi. Sim. No mesmo dia meu pai foi transferido ao hospital, meus irmãos e suas famílias seguiram para a fazenda que também era minha e todos da minha família seguiram. Fizemos tudo o que Roniel pediu. E ele ficou ao meu lado esse tempo todo. Ele montou uma verdadeira estratégia de guerra, muito bem escondida por toda a fazenda. A tarde se foi e a noite chegou implacável, com uma linda lua cheia no alto do céu. Jantamos e segui para meu quarto, conforme combinamos Roniel e eu. Nada falamos pois sabíamos que o canis estaria lá fora e sua audição era multiplicada e saberia que estávamos nos preparando para o combate. Os colonos, apesar de assustados, se mantinham em casa, armados e atentos. Segui com o plano e fui até meu quarto para dormir. Fique deitada na cama, parada e atenta aos movimentos externos. A noite estava tranquila e silenciosa, o que estranhei. Até vi a lua de dentro do meu quarto, pela janela através do vidro. As horas foram passando e nada acontecia. O silêncio da noite era um gatilho de angústia. Quando ouvi alguém batendo na porta de entrada. Dona Alice, por favor abra. Fui perseguido até aqui por uma fera horrível. Levantei e, como Roniel já havia me dito que isso poderia acontecer, segui com o plano. Fui até a sala e respondi. Minuto, homem, que já abro a porta. Estou procurando as chaves. Dona Alice depressa. Está me perseguindo. Ó Jesus, minuto homem.
Não sei onde coloquei. De repente a voz mudou. Dona Alice, as chaves estão na porta, veja. E realmente estavam, e eu sabia. Só estava ganhando tempo. Roniel não estava mais na sala e fiquei com medo de abrir a porta. Como se sentisse meu medo, ele disse. Não precisa ter medo, Alicinha. E ouvi uma risada sinistra do outro lado da porta, abra essa porta e prenda os cachorros. Foi quando comecei a ouvir rosnados vindos de fora, atrás do canis. E se aproximavam aos poucos, provocando assim a transformação total do canis, o que o tornava ainda mais forte, segundo Roniel. Com a certeza de que os lupinos estavam do lado de fora, eu abri a porta e vi uma enorme briga de um canis e 2 lupinos. Em certos momentos achei. Poxa, Alicinha, achei que íamos nos divertir um pouco. Mas você me aparece com 3 cachorrinhos bravinhos. Assim fico magoado. Foi quando um lobo de pelo amarelo pulou no peito da fera, que se defendeu jogando o lobo a uns 10 metros de distância. O lobo marrom então atacou a fera, mordendo a pata e levou um chute. Se instalou uma guerra do lado de fora da sede. E em minutos um uivo alto. Eram 4 lupinos e um canis do inferno, segundo o linguajar que me era novo. Minutos depois e no ataque, que não vou explicar aqui, o canis estava no chão, gritando de dor, olhou para mim e disse. Eu não sou o único. Disse caindo já morto. O silêncio se instalou e vi 4 lindos lobos se aproximando, mudavam a altura e pelagem, e todos estavam olhando o corpo sem vida de um rapaz. Olhando ele de perto, reconheci o homem que ficou me olhando de forma estranha quando entreguei uma marmitinha de comida. Os lobos voltaram à forma humana, mostrando assim meus cunhados e Roniel, todos sem roupa. No dia seguinte, cheguei mais cedo à cozinha e fiz um grande café da manhã como agradecimento por terem salvado minha vida. Um a um foram acordando. Notei falta de Jamiel, o que me causou uma certa desconfiança do bem-estar do moço. Minutos depois ele surge à porta da cozinha, vindo de fora e disse. Alice, posso trazer um amigo para o desjejum? Claro, quem é? Em seguida entrou Juarez, um dos capatazes da fazenda, desde os tempos do meu primeiro marido. Underline, entre Juarez, pegue café aqui, fique à vontade. O homem, segurando o chapéu entre as mãos nervosamente, pegou o café e se sentou, em silêncio. Juarez é minha cara metade. Quero estar com ele máximo de tempo possível. Juarez olhou entristecido. Nunca havia se casado, era um homem quieto, discreto e muito fechado. Ele nunca se permitiu aproximação até aquele momento. Jamiel, você e seus irmãos são bem-vindos aqui sempre. Podem ficar e nos ajudar se quiserem. Juarez levantou os olhos e vimos que estavam cheios de lágrimas. Perguntei a ele. Tem vaga para eles por aqui, Juarez? Sim, senhora. Então assim faremos. Alice, preciso voltar à colônia. Tenho noiva me esperando lá. Disse Taciel. Você e sua noiva são bem-vindos sempre aqui. Taciel partiria no outro dia. Enquanto seguiram o café da manhã em alegria. O clima era de descontração. Até que o trotar de cavalos foram ouvidos se aproximando, e um rapaz surgiu na porteira da sede, montado no cavalo, e semblante preocupado. Em segundos o rapaz desceu e, da porta da cozinha, chamou Alice. Vendo-a, ele falou. Dona Alice, eu sinto muito. Jorge faleceu. O que? Ontem a sede da Fazenda Alvorada foi atacada. Jorge, para defender sua família, reagiu ao ataque atirando no que estava ali fora. Mas aquilo era inteligente, esperou Jorge dar seus últimos tiros e quando foi recarregar, algo entrou pela porta, pegou em seu braço e levou-o para fora da casa. O corpo de Jorge apareceu agora de manhã, ao lado do rio. Eu senti minhas pernas sem força, e cairia ao chão se não fosse Roniel me segurar.
Me colocaram numa cadeira, me deram água que bebi, enquanto grossas lágrimas caíam de meus olhos. Mais tarde estive com minha cunhada, que estava sedada. Ela confirmou toda a história contada pelo rapaz. Roniel esteve junto ao corpo de meu irmão, ajudando no velório e me apoiando no enterro. O vigário esteve junto de nós o tempo todo. À noite, como a porta da sede da fazenda estava a quebrar, meus outros irmãos, sobrinhos e parentes foram até um hotel, em outra cidade. E esse fato não comunicamos a ninguém para a própria segurança deles. Fomos dormir na sede da fazenda em que eu vivia. Foi então que algo bateu na porta, com muita força. E de novo. Notei que logo a porta iria ao chão. Mais golpes e a porta veio ao chão. Do meu quarto vi a sobra de algo muito grande entrando, vagarosamente pela porta da sala. Aquilo parou onde cheirou o ar. Se virando para onde eu estava. Continuou caminhando, agora em direção ao meu quaró, onde eu estava. Senti um forte cheiro de cachorro molhado. Quanto mais próximo a fera chegava, mais forte ficava o cheiro. Nenhum barulho na casa, além de passos que da criatura. Mais alguns passos a fera chegou até a porta do meu quarto, que estava estrategicamente aberta. Sim, estávamos esperando por algo naquela noite. Eu estava ao lado de minha cama, com uma espingarda apontada para a fera. Mirei e antes de tirar, ouvi. Eu avisei pro meu irmão não se casar com você, que na primeira oportunidade você se casaria com outro. E foi o que houve. Você é uma maldita. Essa casa é minha, me pertence. Já atei a primeira esposa do meu irmão, mas matar você será ainda melhor. Ele veio caminhando devagar quando Roniel transformado entrou pela janela, agarrando a fera na cabeça, e Jamiel transformado atacou a região do peitoral. Os outros dois estavam esperando algum cair, para entrar. Eles tinham essa regra de ataque, o que era muito organizado. A fera jogou Roniel na parede e este caiu desacordado pois havia batido a cabeça. Jamiel teve sua pata dianteira quebrada pela fera. Taciel e Jadiel transformados atacaram a fera. E foram igualmente machucados. Foi então que, sem pensar em mais nada, mirei e atirei e acertei o primeiro tiro bem no meio da testa. Vendo que a fera tinha parado mas continuava de pé, atirei mais algumas vezes. Um grande barulho foi ouvido quando a fera caiu pesadamente no chão do meu quarto. Foi quando que, para minha surpresa, Juarez entrou no meu quarto com um facão, arrancando a cabeça da fera. A fera, já sem cabeça, foi se transformando em homem e conheci a imagem do vigário sendo formada. Dias após o acontecido, as coisas estavam voltando ao normal. Ou quase isso. Roniel sabia, antes de todos, que o canis do inferno era o vigário. Roniel disse-o com o ataque que com a tentativa de ataque que sofri, ele passou a acompanhar a rotina do morador de rua que virava fera e notou que ia muito à igreja. E que de lá aparecia outra fera. No dia do enterro de Jorge, meu irmão mais velho, Roniel sentiu o cheiro do segundo canis no corpo do meu irmão e sentiu o mesmo cheiro junto ao vigário. O vigário não sabia quem eram os outros lobisomens, os de Sina. Só sabia que existiam. Meu mundo havia girado 180 graus. Conheci mais a história dos lobisomens de Sina, os canis, os transformados e a característica de cada um deles. Para esse relato não ser muito longo, enviarei mais para frente mais relatos para o canal.